Há quem diga que muitas pessoas vêm para a podologia por causa da onicocriptose, aprender a tratar das unhas encravadas. Aliás, muitas pessoas ouvem falar de podologia e associam diretamente a onicocriptose. De fato, é uma das podopatias mais comuns no consultório podológico e muitas pessoas vêm para a podologia primeiramente para tratar uma unha encravada. Por isso que é muito importante você dominar esse assunto. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar algumas dicas aqui, algumas possibilidades de curativos para te ajudar aí nos seus atendimentos. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Sou o professor Jonas Campos, sou podologista, sou empreendedor e estou diretor aqui do IBRAP, que é o Instituto Brasileiro de Podologia, onde nós temos diversos cursos aqui. E também sou empreendedor na área de produtos para podologia, na nossa loja que é podalmaster.com.br. Nesse vídeo, o meu objetivo não é te ensinar a fazer o procedimento de espiculectomia. Aliás, eu não costumo postar vídeos de procedimentos, apenas ofereço em meus cursos, onde eu ensino detalhadamente todas as técnicas de procedimentos, né? Quais são o passo a passo de cada um dos procedimentos. Mas o meu intuito aqui neste canal é te ajudar a se desenvolver profissionalmente. Então, ferramentas que vão te ajudar e possibilidades que talvez você não conheça ainda, que serão úteis para o seu dia a dia. E eu quero focar aqui, por exemplo, na parte do curativo, né? Depois que a gente já fez a espiculectomia, que a gente já removeu aquela parte da unha que penetra na prega, que lesiona a prega periungueal, gerando muitas vezes ali o que a gente chama de granuloma piogênico, que é aquele tecido granulativo que está ali para ajudar na cicatrização da lesão, nós precisamos então fazer o nosso curativo. Quando a gente tem muito tecido granulativo, a gente pode usar uma cauterização, eu gosto muito da alta frequência, por exemplo, e também posso utilizar outras possibilidades. E aí que entra essa parte que é agora do vídeo, que é a parte de como a gente vai finalizar, proteger, quais são as escolhas dos curativos em si, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é se essa lesão está úmida ou seca. Se essa lesão está úmida, eu preciso de um recurso que me ajude a drenar essa umidade, que é comum no processo inflamatório e isso é uma reação do próprio organismo para regenerar o tecido. Acontece que quando eu tenho muita umidade, isso também acaba atrapalhando um pouquinho, inclusive abrindo ali mais possibilidades da gente desenvolver, inclusive, infecções bacterianas. Então, a gente precisa drenar um pouco, ou seja, secar um pouco esta lesão. A outra possibilidade, quando a lesão está muito seca também não é boa, então eu preciso hidratar esta lesão, preciso levar um ambiente onde eu tenha mais água e mais óleo, de alguma forma, para que essa lesão se regenere mais rapidamente, esse tecido, né, se regenere, cicatrize mais rápido. Então, no primeiro caso, onde eu tenho uma lesão mais úmida, eu posso utilizar duas possibilidades. Quando eu comecei um trabalho como podólogo, lá em 1998, era muito comum a gente utilizar o cimento cirúrgico, né, que é muito utilizado também na odontologia. E eu vou precisar também aqui do DAPEN e de uma espátula. Qual que é o objetivo desses recursos, né, desse curativo com cimento cirúrgico? Drenar o exudato da lesão, drenar esta umidade. Então ele vai funcionar como uma proteção e vai fazer esse trabalho também de drenagem, tá? E geralmente a gente vai utilizar nessa lesão também um dreno, que eu gosto de usar a gaze como um afastador, para eu separar o que eu tenho ali entre a prega periungueal e a própria unha. Na parte onde tem o sulco ungueal, onde a gente removeu aquela espícula, geralmente eu faço um anteparo ali e eu uso a gaze. Então eu pego essa gaze, abro ela aqui, que a gaze, se vocês observarem bem, ela vem toda dobradinha, né? Ela é uma trama de fios que vem dobrada. Então eu faço esse trabalho aqui, ó, de abrir
e eu removo 2 ou 3 fios desta gaze. Pronto. Aqui eu já tenho material suficiente para preparar o que a gente chama de dreno. Olha, é assim que a gente encaixa esse dreno aqui que eu encaixo lá no sulco ungueal, tá? Então eu preparei o dreno e vou encaixar ele aqui no sulco ungueal. Com a ajuda de um instrumento, eu vou encaixá-lo exatamente na região do sulco aqui, tá? E aí o que sobrar eu posso cortar, aparo ali os excessos, né? Ou se ficar um volume muito grande, o sulco estiver menorzinho, eu vou diminuir, digamos assim, essa área onde eu vou fazer a aplicação, né? Ou diminuir o volume de dreno, de gaze, né? Propriamente dito, tá? E aí, depois que eu encaixo o dreno, a gaze vai estar seca, né? Lembrando que a gaze, ela é feita de algodão, só que ela é separada em fios. Então eu também prefiro a gaze em relação ao algodão, porque depois quando esse paciente retorna, e aí essa gaze está lá dentro encaixadinha, vou mostrar aqui para você, imagina que ela está aqui encaixadinha no sulco, tá? E aí a gente vem, coloca aqui o cimento por cima, fecha, vai para o curativo. Quando esse paciente retorna, eu vou ficar com uma pontinha dessa gaze aqui, e aí eu puxo e ela sai toda junta. O algodão, muitas vezes, ele vai esfarelando, vai soltando, né? Vai em vários fiapos, às vezes fica preso, dá mais trabalho para lavar. Se ainda tiver um pouco sensível, a pessoa reclama, porque incomoda. Então, eu gosto muito da gaze por esse motivo. Então depois que eu coloco o dreno, aí eu venho para a parte aqui, então, do cimento, que nós vamos utilizar, né? O cimento, por que ele tem esse nome? Porque ele tem um pó e um líquido. Então, no preparo do cimento, primeiro eu vou colocar o pó, né? As quantidades não são muito grandes, né? Então, utilizando aqui uma espátula, eu coloco aproximadamente 1,5 espátulas do pó. Não é uma quantidade tão grande, a não ser que a lesão seja muito extensa. E vou também adicionar o líquido. O que é interessante, gente? Esse líquido a gente usa eugenol. O que é o eugenol? A base dele é óleo de cravo. Então, quando você colocar aqui o líquido, você vai sentir um cheirinho de óleo de cravo, né? Se você já teve contato com óleo de cravo, você vai se lembrar na hora que for usar aqui o cimento, né? Então, coloca aqui para 1,5 espátulas, aproximadamente 3 gotas, né? Depende também do seu dosador, que às vezes ele trava um pouquinho para sair. E aí, ó, eu vou agora misturar, fazendo como um cimento mesmo, ó. Tem que fazer uma mistura bem homogênea. Então, qual que é o segredo? A gente precisa que fique bem homogêneo. Nessa mistura aqui, ele precisa ficar bem homogêneo, ó. Uma massinha, um cimento, pode-se dizer assim, né? Que vai ser utilizado lá no sulco ungueal, tá? Um detalhe importante. Por que hoje nem todo mundo usa o cimento cirúrgico, né? Ele perdeu muita aderência na podologia. Pelo fato do uso do eugenol, que é um óleo de cravo, pode-se dizer assim, ter um alto índice de alergia. Então, era comum a gente fazer esse curativo aqui. Se o paciente tivesse uma alergia com óleo de cravo, o eugenol, ele ficava um pouquinho mais sensível, às vezes irritava, coçava, incomodava. Então esse é o ponto que nos fez mudar um pouco esse protocolo, buscar uma nova alternativa, né? Durante algum tempo, o que a gente fez? Trocou, ao invés de usar aqui o líquido do próprio cimento, passamos a usar então um óleo de girassol. Como, por exemplo, esse Pielsana aqui, que é um óleo já com uma mistura, né? Ele já vem com uma mistura, inclusive com melaleuca também, ou o óleo de girassol ozonizado, que também pode ser utilizado.
Só que qual que foi o problema que a gente identificou ao usar estes óleos, tá? O óleo de girassol com a base, né, como base para essa mistura. Que o objetivo é diferente. O eugenol junto com o pó, o que eu quero é drenar o exudato da lesão. Já aqui com o óleo eu estou umedecendo a lesão, então eu misturo as duas funções e muitas vezes eu não consigo cumprir com esse papel. Descobrimos então a opção de usar o alginato de cálcio, que é uma fibra que tem esse mesmo papel de drenar, né, de puxar, sugar esta umidade. E o que é mais interessante é que ele é realmente uma fibra. Então, ó, ao abrir aqui o alginato, nós vamos remover uma parte que será utilizado no nosso procedimento, que, inclusive, por ser uma fibra, pode substituir a gaze. Aquela gaze, aquele preparo que a gente fez da gaze, pode ser substituído por essa fibra. Então, ó, mesma coisa, eu vou aplicar aqui e vou encaixar no sulco de acordo com a minha necessidade, tá? Vou utilizar um instrumento para encaixar lá no sulco, vou remover o que é excesso. Se só é necessário um pedacinho, eu vou remover o restante e descarto, tá? E eu posso guardar esse aqui, depois eu posso esterilizar para ficar também para outras aplicações, tá? Então, ó, aqui é só uma demonstração, tá? A ideia é realmente você entenda como é que se utiliza. Eu vou encaixar aqui como um dreno e ela vai fazer esse trabalho de drenar, de puxar esta umidade. Bom, se eu quero secar a umidade, se eu quero proteger essa lesão e fazer com que a gente diminua a sua umidade, eu não posso colocar nem o óleo ozonizado, nem o óleo de girassol comum. Porque se eu pingar aqui, o que ela vai fazer? Ela vai drenar a umidade do óleo e não da lesão. Então eu não posso associar óleo com fibra de alginato. O que algumas vezes nós fazemos é uma gota do óleo de girassol ao redor aqui da lesão e não em contato em cima da lesão. Isso eu só vou fazer quando a lesão estiver seca. Então eu volto, na verdade eu não faço nem o cimento nem a fibra, uso apenas a gaze e uma gotinha do nosso óleo de girassol. E aí eu gosto hoje muito de usar o óleo ozonizado para a gente utilizar, principalmente na onicocriptose. Ele é bom para muitas coisas na podologia. Gosto muito dessa marca aqui, que é a Ozone Solution, que é uma marca que eu confio, que a gente trabalha aqui também na nossa loja, tá? Então eu uso o óleo de girassol ozonizado para umedecer ou para hidratar e estimular a cicatrização. Então, se eu tenho uma lesão úmida com alginato, eu não vou associar o óleo de girassol. Agora, se eu tenho uma lesão seca, aí sim eu vou usar o óleo de girassol, como por exemplo um dreno de gaze. A gaze vai servir para quê? Para ser um separador entre pele e unha. Então eu encaixo ela ali e uso o óleo para ser o meu elemento e ajudar na cicatrização. O legal é que o óleo de girassol ele vai auxiliar, inclusive, quando a gente tiver um processo infeccioso. Por quê? O óleo ozonizado ele tem moléculas de ozônio e o ozônio vai atuar como esse efeito para destruir as bactérias que eventualmente estejam causando ali aquela infecção. É claro que em casos mais graves é importante encaminhar esse paciente também para um acompanhamento médico, porque talvez seja necessário o uso do antibiótico de via oral, tá? Beleza, gente? Então, ó, chegamos nessa parte onde eu já optei, já identifiquei se é uma lesão úmida, se é uma lesão seca. Se for úmida, eu vou drenar. Se for seca, eu vou hidratar, vou umedecer para equilibrar e ajudar a pele nessa regeneração. Depois, então, de escolher qual recurso eu vou utilizar, eu vou proteger para fechar o curativo. Então, ó, geralmente eu gosto de pegar também uma gaze, eu abro ela no meio, ao invés de abrir ela toda, eu dobro ela no outro sentido
ficando ela um pouquinho mais comprida, né? E aí, o que eu faço aqui, gente? Eu encaixo ela primeiro fazendo uma proteção no dedo. Esse pezinho aqui é um pé miniatura, né? Então o dedo também é pequeno. Então ele acaba sobrando um pouquinho de gás aqui, mas para a gente fazer essa simulação dá para entender bem como é que funciona. Perfeito. Já estou lá, já fiz o procedimento, já fiz o curativo, estou só fechando. E aí eu tenho a opção de usar, que eu gosto mais, da gaze tubular, né? Que é esta gaze aqui. É uma gaze que vem nessa caixinha, né? Ela vem enrolada aqui dentro, né? E a gente pode colocar, condicionar ela nesse porta-gaze tubular. Gente, olha que legal, que protege, é uma estrutura de inox que pode se manter mais limpinho, mais adequado ali para o nosso trabalho, né? E aqui dentro, olha como é que ela fica, toda enroladinha. E o que é legal? Eu fecho ela aqui, mantenho ela protegida e ela tem um orifício aqui, ó, onde eu puxo a quantidade que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Para um curativo de dedo aqui, por exemplo, no Alux, eu geralmente faço o quê? Eu puxo aqui o relativo a 1 palmo, tá? Mais ou menos isso aqui, que é 1 palmo, né? Vou cortar com a tesoura normal. E vou colocar esta gaze aqui no dedo, utilizando este aplicador aqui, que umas pessoas quando olham assim falam, isso aqui parece um bico de pato. Mas não é, isso chama-se aplicador de gaze tubular. Então eu vou pegar a gaze e vou encaixá-la por trás aqui, tá? A parte que eu encaixo ela é por trás, ó. Encaixo ela todinha e eu faço uma espécie de... estico ela aqui, né? Faço amplio ela um pouquinho para ela poder encaixar no dedo, tá? Essa gaze, a gaze que está aqui no dedo, ela serve como proteção até inclusive para essa aqui quando entra depois, tá? E aí eu encaixo aqui primeiro o dedo, puxo a parte da gaze para cá, seguro, ó, seguro aqui e puxo um pouquinho até a metade praticamente, dou 2 voltas e encaixo novamente. Pronto, dessa forma fica mais prático da gente aplicar a gaze tubular. E aí o que eu vou precisar fazer agora? Agora eu faço aqui apenas um esparadrapo para ele fixar. E aí depois eu venho aqui, já tirei a luva, né? Porque a luva para esparadrapo é um pouquinho mais complicado. Não posso mais encostar na lesão, não posso mais tocar naquela lesão. Então vou trabalhar sem esse contato. E aí eu vou aplicar, ó. Aqui, esse pedaço aqui está um pouquinho grande, eu poderia reduzi-lo para aproximadamente esse pedaço, tá? Utilizando já um esparadrapo menor, ou até mesmo cortando, que dá um pouquinho mais de trabalho. E aí eu vou fazer uma demonstração com esse aqui mesmo, que dá também para fazer, tá? Só que vai ficar um pouquinho mais bruto. Qual que é a dica aqui, ó? Metade, veja bem, metade do esparadrapo tem que ficar na pele, e a outra metade do esparadrapo tem que ficar na gaze. Para quê? Para fazer essa conexão e não permitir que descole, né? Porque se você colocar só em cima da gaze, ele pode soltar o curativo todo, né? Então a gente aplica aqui, ó, e faz aqui por trás também o acabamento. Pronto, fica mais ou menos assim. Se você usar um pedacinho menor, né, dá para fazer um giro aqui também, para ficar um pouquinho mais bonitinho. Curativo tem que ter qualidade, né, para não ficar soltando e para realmente proteger. E também tem que ter um acabamento estético, também é importante, né? Para que a pessoa também se sinta bem ali, não fique uma coisa muito bruta, muito feia. Então a gente tem que se preocupar um pouquinho com essa questão do acabamento, né? Então ficou mais ou menos assim. E o que é interessante aqui, ó, que a gente precisa alertar para o contato, para ter realmente o contato do esparadrapo com o dedo e com a gaze. Agora, tem uma opção muito legal também que pode substituir a gaze tubular, que é esta atadura
elástica que é sem cola. Exatamente. Olha que interessante. Ela não tem cola, gente. Ela não gruda na pele. Mas quando você encaixa ela nela mesmo, aí ela cola, ela gruda, né? Então como que a gente usa? A gente vai remover aqui um pedaço que seja suficiente para cobrir o dedo, né? Essa pontinha dela aqui a gente já vem com ela dobrada, né? Para facilitar. E olha, um pedaço de aproximadamente, não chega a ser um palmo, menor um pouco, que é diferente. Eu vou cortar aqui. Um detalhe importante aqui, eu não preciso tirar a luva. Se eu quiser manter a luva para manipular, não tem problema, porque ela não gruda, olha, não gruda. Então isso é bem legal, é mais fácil um pouco, né? E aí, ó, como é que eu faço? Eu encaixo primeiro aqui entre os dedos para facilitar, travo aqui por trás e eu estico. A dica de ouro aqui, gente, é não esticar muito, porque como ela é elástica, quanto mais eu estico, mais tração ela fica. Depois ela comprime o dedo, isso atrapalha na cicatrização, porque vai comprimir, vai diminuir o fluxo sanguíneo naquela região ali. Então, ó, faço um acabamento aqui no topo, para ficar bonitinho, né? Lembra que a gente tem que se preocupar com essa parte do acabamento, né? E finalizo ela dessa forma. Pronto. O curativo, essa cor aqui, que é uma cor neutra, que se aproxima bastante com a cor desse pé aqui, né? Da pele desse pé. Mas o que é legal, gente? Que eu tenho várias cores que eu posso utilizar. Cores mais vivas, como esse laranja fluorescente, verde fluorescente, esse roxinho aqui, gente, olha que legal. Rosinha, tem uma infinidade de cores. Azul e até vermelho, tá? Isso aqui não é o que a gente também utiliza, que a gente chama de kinesia taping, não é aquela bandagem elástica para utilizar na pele, para efeito terapêutico, tá? Isso aqui é uma bandagem para... Não é bandagem o nome, na verdade, é uma bandagem, né? É, uma bandagem. Então essa bandagem não é a mesma da kinésio, né? É uma bandagem específica, também chamada de atadura elástica, tá? Uma espécie de bandagem, mas é diferente. E aí, ela é um pouquinho mais prática, porque não precisa do aplicador e tudo, mas tem um ponto também que é inconveniente dela, que, por exemplo, ela pode soltar um pouquinho mais rápido, porque como ela não tem cola, no dia a dia, se a pessoa não tiver muito cuidado com a higiene, muito cuidado com o uso da meia, ela pode sim soltar um pouquinho mais rápido. E outra coisa, para crianças, para pessoas especiais, elas também podem ficar mexendo e acabar soltando também mais rápido, tá? Mas são dois recursos que você pode ter e escolher qual melhor utilizar nos seus atendimentos. E a dica final é a gente manter todos esses itens que vamos utilizar exclusivamente para realizar curativos separados. Então eu tenho uma caixinha de curativos onde eu guardo todos esses materiais, que são materiais exclusivos de uso nos tratamentos dos procedimentos de onicocriptose. Inclusive esse soro fisiológico aqui, que eu vou utilizar ele em unidade, né? Então facilita para que a gente não precise depois ficar armazenando. Então eu destaco uma unidade e aplico, então eu guardo ele aqui, fico separado. O cimento, que eu posso usar eventualmente, os materiais para realizar o preparo do cimento, posso colocar essas espátulas, outros itens, tesoura, o próprio aplicador de gás tubular, vou precisar colocar para esterilizar, né? Então vou colocar na embalagem de esterilização para guardar aqui dentro, né? E aí, gente, esse material, esparadrapo, a nossa fibra de alginato de cálcio, a própria gaze, geralmente eu uso essa gaze estéreo, que vem separadinha, tá? Com 10 fios. E quando a gente vai proceder numa onicocriptose, a gente prefere usar esses elementos estéreis, né? Porque para evitar a contaminação. E guardo também a minha gaze tubular aqui dentro, com tesoura. Tudo que você for utilizar vai ficar nessa caixa aqui. Mas, Jonas, eu não utilizo só
o óleo de girassol ozonizado para onicocriptose, para curativo. Eu vou usar também outras coisas. Se eu colocar aqui dentro dessa caixa, toda hora eu preciso ficar pegando essa caixa. Então a dica que eu dou é você ter um óleo para o seu dia a dia, né? E o interessante é que você tem, por exemplo, esse Pelsana aqui. Esse Pelsana você tem ele em 3 tamanhos. Esse pode ser para o dia a dia que você vai usar direto. Todo dia você vai usar esse óleo aqui na finalização, no acabamento. Então ele tem 200 ml, é o seu de bancada. Mas para você usar na tua caixa de curativo, aí eu recomendo que você tenha um pouquinho menor. Não precisa ter o tão pequenininho, porque ele tem uma boa durabilidade, a caixinha vai preservá-lo, então a gente vai usar ele aqui dentro, e ele será de uso exclusivo para curativos, ou seja, ele não fica em cima da minha bancada pegando poeira, pegando contaminação, e esse pequenininho aqui, eu posso inclusive vender para o meu cliente, para ele usar na casa dele, tá? Jonas, eu posso fazer isso com o óleo ozonizado? Pode, tá? Você pode ter o óleo ozonizado também para vender para o seu cliente, para ele usar também no dia a dia dele. A diferença é que o preço, né, tem aí um gap, né, tem uma distância entre um e outro. Então depende do perfil do seu cliente também. Talvez você queira vender esse aqui, o cliente não possa pagar, mas ele possa pagar um desse aqui. Você pode ter as 2 opções, por exemplo, e aí você oferece a que seja mais adequada, que também caiba no bolso do seu cliente. E aí, você gostou desse vídeo? Então, ó, dá o like, que é uma forma que você patrocina esse canal, você me ajuda a produzir mais conteúdos como esse e te ajudar a melhorar o seu desenvolvimento técnico nos seus atendimentos podológicos, né? E também compartilha com o seu amigo, manda lá naquele grupo do WhatsApp onde só tem podóloga estudiosa, que quer aprender, quer identificar novas oportunidades, novas possibilidades. Compartilha. E se você ainda não é inscrito nesse canal, é um desperdício, porque tem muita informação relevante. Toda semana um vídeo novo, sempre com um conteúdo voltado para a sua prática clínica. Beleza? Então, ó, essa é a minha caixinha de curativo. Vou fechar, deixo guardadinha, protegida. Sempre que tiver um paciente com onicocriptose, eu já lanço mão da minha caixinha com tudo lá dentro preparado para o meu dia a dia. Então chegamos ao final de mais esse vídeo e eu te agradeço por ter ficado comigo aqui até o final. E com certeza, semana que vem tem vídeo novo aqui no canal. Um abraço, um beijo, até a próxima!